Bem-vindos! Hoje temos em mãos uma fonte, assim, fascinante. É a transcrição de um sermão do último domingo de 2025 de uma igreja evangélica brasileira. Foi num culto profético, sabe? A ideia era estabelecer a direção para o ano seguinte, 2026. E a nossa missão aqui é mergulhar nas ideias centrais sobre espiritualidade, missão e teologia para entender como essa comunidade está se preparando para o futuro. E é uma janela excelente para a gente ver como um grupo se mobiliza, né? Não é só um sermão de fim de ano. É, na verdade, a construção de uma narrativa, uma bússola para os próximos 12 meses. Vamos ver como eles articulam essa direção com base em textos e, o que é crucial, em experiências que eles consideram reveladoras. Ok, vamos lá. O ponto de partida é surpreendentemente prático, físico até. Um apelo a um jejum de 12 dias em janeiro. E a simbologia é bem direta. Um dia para cada mês do ano. Não é apresentado como, sei lá, uma dieta detox, mas como um ato profético mesmo para consagrar o ano. O que já nos diz muito sobre a visão de mundo deles, né? A ação física do corpo tem um significado espiritual direto. O jejum, nesse caso, não é só sobre autodisciplina, é sobre realinhar o corpo e o espírito com um propósito maior. E o que eu achei genial, ou talvez um pouco estranho, ainda estou decidindo, foi como eles tornam isso acessível. O orador explica que um jejum de 8 horas se faz dormindo. Se a pessoa jantar às 7 da noite, às 7 da manhã seguinte já cumpriu. E se pular o café da manhã, pronto, são 16 horas. É quase um jejum para iniciantes. Exato. E isso é sociologicamente muito inteligente. Reduz a barreira para uma prática que pode ser bem intimidante para muita gente. E tem uma distinção importante na fonte, né? Quem não pode jejuar por razões de saúde é convidado a fazer um propósito, que é um voto espiritual mais amplo, tipo, se abster de redes sociais ou algo assim. O foco não é o sofrimento, mas a intenção. E tem até uma dica para dor de cabeça. Água morna com limão e uma pitada de sal. Parece coisa que a minha avó diria, não um conselho espiritual. O que isso nos diz sobre a abordagem deles? Diz que eles estão tentando fundir o transcendente com o imanente. É uma espiritualidade com os pés no chão. A ideia é que a disciplina espiritual não precisa ser uma experiência de miséria. Se uma solução caseira simples pode remover um obstáculo físico, como a dor de cabeça, então se usa. Assim a pessoa pode se focar no objetivo espiritual. É uma combinação de rigor com uma sensibilidade muito pragmática. Interessante ele começar com algo tão corporal. Mas o objetivo não é só a disciplina física, imagino. Para onde essa preparação toda leva? Qual é a grande ideia para 2026? É exatamente aí que o sermão se aprofunda. O tema central para 2026 é Proclamando Cristo no Poder do Espírito. E para dar legitimidade a essa direção, o orador diz que recebeu e confirmou isso num sonho. O que, para a comunidade, eleva a frase de um slogan para uma diretiva divina, né? Poder do Espírito. É uma expressão forte. Qual é a base teológica para isso? Está totalmente ancorada no versículo que é uma pedra angular para o cristianismo carismático e pentecostal, Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E o termo grego para poder aqui é dunamis, Dunamis. de onde vem a nossa palavra dinamite. Ah, claro. Então não se trata de uma força passiva, sabe? Uma paz interior. É uma capacidade explosiva, uma capacitação ativa para a ação de testemunhar. Uma capacidade explosiva. Isso parece ir na contramão de outras abordagens, talvez mais calculadas. Exatamente. E o sermão constrói todo o argumento em torno desse contraste. A fonte é muito explícita. Estratégias de marketing, argumentos lógicos impecáveis, grande eloquência, tudo isso é colocado como insuficiente para gerar uma conversão genuína. Tem uma citação direta que resume tudo. As pessoas se convencem com argumentos, mas a conversão só pode acontecer através do mover do Espírito Santo. Entendi. Então, na visão deles, a razão pode levar alguém até a porta, mas não o faz atravessar. É uma ótima analogia, exato. A razão pode desconstruir objeções, convencer a mente, mas a conversão, nessa perspectiva, é um ato que envolve a pessoa inteira, vontade, emoções, espírito, e isso é visto como um domínio sobrenatural, uma obra exclusiva do espírito. Contrasta muito com tradições que valorizam mais a apologética, o debate racional, como a ferramenta principal. Aqui a razão é secundária.
Mas como se demonstra a necessidade desse poder de uma forma que não seja só teórica? Falar de dunamis pode soar muito abstrato. E é aí que o sermão dá uma virada dramática. Ele usa o exemplo mais extremo possível, a perseguição religiosa. O orador foca na Nigéria, fala de igrejas sendo queimadas com pessoas dentro que se recusam a negar a fé. E então ele traz essa realidade para dentro da sala com uma pergunta retórica, assim, devastadora. Ele pergunta: se alguém chegar aqui com metralhadoras e nos colocar contra a parede, quantos de nós ficaríamos? Uau! Nossa, isso muda tudo. Deixa de ser uma discussão sobre técnicas de evangelização e vira uma questão de vida ou morte. Isso, exatamente. A pergunta foi feita para aniquilar qualquer confiança na autossuficiência. A implicação é clara. A coragem para enfrentar o martírio não vem de um bom argumento, nem de uma estratégia de comunicação. Vem de uma força que transcende o instinto de sobrevivência. É o dunamis tornado visceral. A teologia deixa de ser um conceito e vira uma necessidade existencial. Ok. Se esse é o poder que eles acreditam ser necessário, que mensagem requer uma convicção tão absoluta? Se o poder é o espírito, qual é a flecha que ele tem de disparar? E aí entra o segundo pilar da visão para 2026. Depois de definir a fonte do poder, o sermão foca obsessivamente na fonte da mensagem. A insistência é que a proclamação deve ser exclusivamente sobre Jesus. A base teológica é que a função do Espírito Santo não é falar de si mesmo, mas glorificar a pessoa de Jesus. Mas isso não é óbvio para um grupo cristão? Falar de Jesus? Parece óbvio, né? Mas a fonte faz uma distinção muito sutil e culturalmente relevante. O orador argumenta que se pode falar de Deus o dia inteiro numa roda de amigos sem causar grande controvérsia. É verdade. Deus pode significar muitas coisas para muitas pessoas. Energia do universo, uma força superior. Exato. A fonte toca num ponto nevrálgico da comunicação religiosa hoje. Deus virou um termo quase ecumênico de autoajuda. Mas Jesus, na perspectiva da fonte, é inegociável e específico. Ele representa uma reivindicação histórica e teológica que exige uma decisão. É a passagem de uma espiritualidade genérica para uma fé com contornos definidos. Como diz a fonte de forma lapidar, Deus é título, Jesus é a pessoa. Deus é título, Jesus é a pessoa. É uma frase poderosa. Apresenta Jesus como o ponto de conflito, o divisor de águas. Sem dúvida. E para solidificar esse ponto, o sermão recorre ao apóstolo Paulo. Cita a carta aos Coríntios, onde ele diz que decidiu não saber nada entre eles a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Para a cultura greco-romana, o Messias crucificado era loucura, era fraqueza. Paulo está dizendo que ele abraça o centro mais escandaloso e específico da sua fé, em vez de diluí-lo para ser mais palatável. O sermão está convocando a comunidade a fazer o mesmo. Certo. Então temos o poder, que é o Espírito, e a mensagem, que é Cristo. Mas como é que uma pessoa comum, ali na congregação, acessa isso? Parece ir além de apenas concordar intelectualmente com essas ideias. Sim, e o sermão se move exatamente da teoria para a experiência vivida. O apelo não é só para acreditar no Espírito Santo, mas para ser cheio dele. E essa experiência de plenitude é descrita como a fonte da ousadia necessária para testemunhar. Ousadia. O que significa isso nesse contexto? A palavra bíblica por trás é parresia, em grego. Significa mais do que coragem. É uma franqueza destemida, uma liberdade de expressão, uma confiança para falar abertamente, mesmo com oposição. E o exemplo paradigmático usado para ilustrar essa transformação é o do apóstolo Pedro. Certo, o Pedro que negou Jesus 3 vezes. Exatamente. O sermão pinta o retrato do antes. Um homem que, por medo de uma simples empregada, jura que não conhece Jesus. É o retrato da fragilidade humana. Depois, o depois. Após a experiência de ser cheio do Espírito no Pentecostes, Pedro se levanta perante milhares de pessoas e prega sem medo algum. A narrativa serve para mostrar uma mudança tão radical que só pode ser atribuída a uma intervenção externa, a essa plenitude. E como se traduz um evento bíblico tão grandioso para a vida de alguém em 2026? Através de uma história pessoal.
O orador compartilha uma anedota de quando ele estava envolvido num trabalho de distribuição de alimentos. Ele conta que, no meio do percurso, sentiu uma forte intuição, que ele identifica como uma orientação do espírito para mudar a rota planejada. Ter que parar 5 carros no trânsito por causa de um sentimento. Imagina a pressão. Havia um risco real de parecer ridículo se não dessem nada. Isso diz muito sobre o nível de confiança que eles depositam nessas orientações, não é? Diz tudo. É um momento de vulnerabilidade, de risco social. Ele descreve o constrangimento de ter que parar o trânsito, convencer a equipe a seguir um caminho diferente, sem uma razão lógica. A história funciona porque ilustra essa tensão entre a racionalidade do plano e a obediência a um impulso que transcende a lógica. É um teste de fé em tempo real. E qual foi o resultado dessa mudança de rota? Ao virarem numa rua que não fazia parte do plano, a equipe se deparou com uma cena que, segundo ele, os marcou para sempre. Um pai e uma criança pequena ajoelhados na calçada, orando em voz alta, pedindo a Deus por comida, porque estavam com fome. A equipe se tornou a resposta literal e imediata àquela oração. A história serve como uma parábola moderna para a mensagem do sermão. A orientação do espírito não é um conceito abstrato, mas um guia prático, atuante no caos do dia a dia. Que história. Ok, vamos juntar as peças. Se olharmos para o todo, a fonte está desenhando um plano muito claro para 2026. Parece que se assenta em 2 pilares negociáveis. Uma mensagem ultra focada, que é a pessoa de Jesus, e uma fonte de poder para proclamar essa mensagem, que é a experiência do Espírito Santo. Exatamente. E é uma abordagem que funde o prático com o teológico de uma forma muito coesa. Começa com a disciplina física do jejum, estabelece uma base teológica clara sobre a dependência total da ação divina, e depois ilustra isso com exemplos que vão desde os apóstolos até uma entrega de alimentos na semana passada. É um ecossistema completo. E a metáfora final do sermão parece que resume tudo. Sim, é a imagem que amarra tudo. O orador descreve um arqueiro. A flecha, ele diz, é a palavra, a mensagem de Cristo. É a substância, o conteúdo, mas o vento que dá direção, velocidade e força à flecha é o Espírito Santo. E a conclusão é poderosa. Sem o vento, a flecha, por mais perfeita que seja, cai aos pés do arqueiro. E sem a flecha, o vento sopra, mas não atinge alvo nenhum. É a síntese perfeita da interdependência entre mensagem e poder. Muito forte entre estratégias humanas, marketing, persuasão, intelecto e o que descreve como poder divino. E isso levanta uma questão que vai muito além desse contexto religioso, não acha? É relevante para qualquer pessoa que tente comunicar algo importante, seja um líder de equipe, um artista, um cientista. Qual é o equilíbrio certo entre a preparação meticulosa, a estratégia bem pensada, o argumento bem formulado e aquele elemento menos tangível que a gente pode chamar de inspiração, autenticidade ou, como neste caso, uma dimensão espiritual, que é o que parece realmente gerar uma conexão e uma transformação genuínas. O sermão defende que o vento é tudo, mas no nosso mundo, quantas vezes a gente foca só em polir a flecha, esquecendo que sem o vento ela pode não ir a lugar nenhum? É algo para se